Sejam muito bem-vindos a mais um Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EleveCast. Hoje temos um tema essencial para clínicas do futuro. É a hora de unir gestão estratégica e tecnologia inteligente para alcançar resultados reais e, claro, sustentáveis. Para isso, temos o prazer de receber o grupo ESIG, que nasceu em 2011 com o propósito de transformar a gestão por meio de tecnologia e hoje é reconhecido nacionalmente por suas soluções em educação, gestão pública, RH e saúde. A partir dessa trajetória, surgiu o Quark Tecnologia, empresa com foco em sistemas de gestão. Então, hoje, representando o grupo, temos o CEO, Gleidson Lima, conosco. Seja bem-vindo, Gleidson. Obrigado, Ana Lu. E representando a Eleve, comigo, temos Felipe Boaz, o CEO da Eleve. Inicialmente, eu queria entender como que o sistema de educação chegou na solução em clínica, né? Lá no início, quando vocês começaram com o Grupo ESIG, como foi essa transição para o setor de saúde? Legal. Eu costumo dizer, me apresento no Instagram como um apaixonado por resolver problemas na área de gestão através da tecnologia. E, inicialmente, nós começamos a resolver problemas na área de educação, que é uma área que eu, particularmente, também assim, me identifico muito. Já fui professor de ensino superior, dei aula durante muito tempo e me considero hoje ainda como um professor, porque acho que todos nós que temos empresas temos que ser professores, porque a educação ela está no dia a dia, né? Sim. E naturalmente essa jornada nos trouxe para a saúde, porque eu sempre, quando nós começamos a criar o sistema SIG, o SIGA, que é o sistema que originou boa parte da minha jornada empreendedora, que foi criada aqui na UFRN e depois foi propagado para várias instituições. Eu tive contato lá na universidade com a área de saúde, conheci, e isso me despertou um interesse porque havia claramente um mundo de oportunidades ali, de que a tecnologia pudesse ajudar a saúde, e foi nesse viés que a gente, a partir ali de 2018, começou o Quark Clinic. Enfim, aí depois vieram outras, como o Quark RH, também na área de gestão, que também nós já tínhamos soluções na área de gestão. Então, eu acho que foi natural, não foi nem assim a evolução da educação para a saúde, foi a identificação de resolver problemas da área de gestão. Com a necessidade. Com a necessidade e, digamos ali, a saúde chamando com aquele mundo de oportunidades, né? Interessante. Gleidson, primeiramente, né? Bom dia, seja Bom dia. bem-vindo. Feliz que tá aqui com você, com vocês, na verdade. Foi legal você falar isso, que você veio da educação para a área da saúde, atuar na área da saúde através de tecnologia, e a gente, enquanto Eleve, tá no caminho contrário. A gente entrou na área da saúde através da gestão, através da assessoria, mas hoje nos vemos muitas vezes como educadores, formando gestores. É o caminho inverso. E eu costumo falar, né, que toda empresa ela acaba sendo uma empresa, todo negócio acaba tendo um viés educacional, acaba sendo uma empresa de educação, porque você está o tempo todo direcionando, fazendo curadoria de conteúdo, dando treinamento, desenvolvendo pessoas. Então, toda empresa acaba tendo um lado ali educacional. Pode ser que seja internamente, mas também, como a Eleve, que hoje está saindo desse viés dos colaboradores para o mercado, desenvolvendo profissionais externos. Excelente. E entrando nesse assunto, né, de desenvolver, amadurecer gestão, a gente poderia, né, aprofundar, claro, com a sua experiência, qual o papel da tecnologia, né, diante desse desafio de ensinar, de amadurecer os processos, de otimizar as rotinas. Legal. Olha, a tecnologia ela é um acelerador. Ela sempre foi. Desde todas as revoluções industriais, agora com o que a gente está tendo com a inteligência artificial, ela é um acelerador. Então, é muito difícil. Só que assim, imagina, eu sou uma clínica que eu tenho uma gestão muito bem resolvida. Então, se eu tenho uma gestão muito bem resolvida, eu posso colocar a tecnologia para acelerar. Então, isso é um ponto. Quando eu não tenho a gestão, um software, ele pode ajudar também, porque ele já tem
implementado nele toda uma sistemática. Por isso que o nome, às vezes, ele diz, eu vou colocar um sistema. Né? Então, lá da engenharia de produção, vem teoria de sistemas, toda. Ali você já tem um método padrão de funcionar e que a implantação da tecnologia, ela também pode apoiar na melhoria da gestão. Mas eu costumo dizer que as duas coisas andam juntas, ou seja, você precisa empreender toda uma jornada de conhecimento e de melhoria na gestão e você precisa empreender uma jornada de usar a tecnologia para melhorar os seus procedimentos de gestão, né? Tem até algumas pessoas que colocam assim uma jornada de uma empresa, você diz, você começa uma empresa e você vai fazendo ali o que dá. Ou seja, no início não tem muito o que fazer, então você faz o seu melhor. Aí depois você escolhe a pessoa que faz melhor uma determinada coisa e você institui um processo. Aí depois que você instituiu um processo e que você já achou o caminho, você põe tecnologia. Então, em geral, a tecnologia, ela vem nessa fase, né? Então, há uma simbiose. Gestão e tecnologia, acho que é até difícil você separar um do outro, porque um acelera o outro. Nos pilares da Eleve, a tecnologia, ela é um dos pilares. A gente acaba embarcando muita tecnologia, inclusive as suas soluções, a gente está sempre recomendando para os nossos clientes, porque a gente entende que a tecnologia ela vem para garantir uma escalabilidade, uma auditoria mais facilitada e um controle maior. Justamente por isso, por ser uma plataforma, né? Por ela trazer limites ali para o que pode e o que não pode ser feito. Então, ela torna a operação ela muito menos dependente de improviso e sim de seguir os processos que foram previamente estabelecidos e implantados nessa plataforma. Eu acho que essa visão da tecnologia como um aliado para tornar a operação escalável e auditável, ela é fundamental. E virando até um diferencial competitivo. Isso. Tem até um dos produtos nossos que é o Clínica On Demand. E aí é tirar a clínica do papel, né? Tenho ali um sonho, quero construir, e muitas vezes o sócio fica a obra, investimento, móvel, marca. E nesse processo da estruturação da gestão, a gente já faz a implementação de sistema. Porque o time já chega sabendo que vai ter que usar o Quark Clinic, por exemplo. Esse é o formato de cadastrar o paciente. Essa vai ser a forma que ela vai confirmar a consulta, que vai receber automaticamente para o paciente. Então, o processo vai ser muito mais fluido. E quando a Eleve sair, já vai estar tudo organizado. É seguir o processo que foi estabelecido, criado com a tecnologia facilitadora. Então, eu vejo até um pouco dessa mudança. Porque antes, na verdade, ainda chega clientes que têm a clínica há um tempo, não tem sistema e a gente precisa fazer essa implementação. Mas a gente tem uma preocupação ali também de novos clientes. Pelo menos a gente incentiva os nossos a já começarem ali, tendo o seu banco de dados preservado, não perdendo ali, não sendo reféns de agenda de papel. Vou fazer um comentário aqui que até parece meio louco, porque num mundo de tecnologia, onde a gente vê a IA, por exemplo, fazendo uma revolução em todos os negócios, todos os mercados, e a gente vê o mercado reclamando da competitividade, enquanto que nesse mercado da saúde ainda tem clínicas trabalhando no nível de amadorismo de sistemas muito incipientes, ou às vezes até sem sistema. E aí, como é que a gente está querendo competir no mercado que a tecnologia está mudando tudo, mudanças sem precedentes, e a gente ainda tem um mercado tão amador? Então, assim, eu acho que o mercado sim está competitivo, mas tem muita oportunidade em função do amadorismo que ainda predomina na saúde, especialmente quando o assunto é gestão. O que eu vejo assim, boys, você tem a mesma visão, é assim que existe o mercado de saúde, ele já está aí há muito tempo, né? Então você tem clínicas com profissionais que muitas vezes eles estão bem estabelecidos pelo fato deles serem bons médicos. E aí, obviamente, por mais que ele tenha um pouco negligenciado a gestão, ele tem uma carteira de pacientes já que sustenta aquele negócio dele e que faz com que, por mais que haja uma certa incipiência, digamos assim, no processo de gestão, o background, toda a reputação e credibilidade que aquele médico já construiu, acaba fazendo com que o negócio dele ainda seja sustentável. Mas, como você falou da competitividade, um novo entrante nesse mercado, ele não tem esse diferencial competitivo, ou seja, ele não tem essa carteira de pacientes, ele não tem toda essa credibilidade de anos e anos aí de estar exercendo a medicina.
Então, um novo entrante, ele só tem uma opção. Ou ele, na realidade, entra de forma otimizada, tanto na gestão quanto na tecnologia, ou a chance dele cair no Vale da Morte, né, que é aqueles anos iniciais ali, é muito grande. Porque ele vai estar começando ali o processo da clínica dele, e hoje em dia, o paciente, o consumidor, né, que também, assim, cada vez mais, esse é uma diferença que eu tenho visto no mercado de saúde nesse tempo, é que você tinha, assim, ou o profissional médico, ele, olha, eu exerço aqui a medicina, não sou da área de negócio. E aí, muitas vezes, você tinha que trazer pessoas empreendedoras que vieram de outras áreas e começaram a influenciar a medicina, criando clínicas com a veia mais empreendedora. E cada vez mais eu vejo essa união, ou seja, os médicos empreendedores, né? Já mentorias, grupos e as pessoas começando a nova geração das pessoas que estão entrando hoje no mercado de clínicas, claramente eles tá claro e que entendem que isso não é um diferencial, a questão das licenças estratégicas. Você lembra daquele conceito de licença estratégica? Isso é a licença para competir, não é licença para ganhar. Ou seja, se você não tiver um bom sistema e uma boa gestão, um bom processo, eu não vou nem conseguir competir nesse mercado, né? Que é diferente daquele médico que está ali há 20, 30 anos, que você olha para eles, pô, o cara é tudo no papel. Mas ele tem 20, 30 anos de background de carteira de pacientes, que lota a agenda dele, que consegue. O cara que está entrando agora não vai ter isso. Então, ou ele dá uma experiência diferenciada para o paciente dele, para que o paciente chegue e, obviamente, ele mostre a técnica dele e também possa encantar ali pelo atendimento, ou dificilmente ele vai conseguir ter o fluxo de paciente para sustentar o negócio dele, né? Mas esse perfil, perfeito, eu concordo plenamente. E esse perfil de profissional de saúde que já tem uma carteira, que já tem ali uma reputação construída de muitos anos, eles hoje vêm sentindo, nos últimos anos, uma perda de relevância em função da digitalização, das tecnologias, da nova experiência, da nova geração, do paciente de uma outra geração que já reconhece outros tipos de valores e busca outro tipo de diferenciação. E aí eles precisam realmente ficar atentos. Tem aquela frase que diz assim, né? Gosto não retroage. Se eventualmente você tá ali naquela experiência. Aí você tá acostumado com aquela experiência, ok. Aí uma hora para outra você se abre para outra experiência. Você diz, pô, eu não consegui, aquele médico que eu tô acostumado não tem agenda e eu tô querendo, eu vou me abrir para outro. Aí é naquele momento que, se você for para uma outra clínica que te oferece a experiência melhor, aí o cara compara. Sim. Aí ele diz, opa, aí gosta não retroage. Aí você vai, o outro que você tava, pô, aquele cara é bom, é meu médico há não sei quanto tempo, mas vai começar a ter uma cobrança para que aquilo ali, ou ele se entre na regra do jogo, ou não dá para se segurar somente nesse aspecto de, mas é porque eu já estou há muito tempo com ele e tal. O consumidor vai querer, ou ele vai se adaptar, ou ele vai mudar. Esse é o cenário. E isso do gosto não retroagir, essa comparação, ela acontece até de forma transversal. Não necessariamente com outro médico ou com outra clínica, mas acontece com qualquer outra experiência positiva. O Walt Disney falava que considerava todas as empresas de serviço ou de entretenimento concorrente deles. Por quê? Porque na hora que ele tem uma experiência, seja onde for, melhor do que a que ele tem, ou muito satisfatória, ele passa a ser um parâmetro, uma referência. E aí acaba sendo uma forma de comparação, consequentemente um competidor. Eu acho que isso acontece da mesma forma. Hoje a gente tem uma barra muito alta de algumas empresas entregando bons serviços, e quando a gente vem com uma experiência com baixo nível de atrito, e quando você vai para uma clínica e você tem aquela marcação dificultada, aquela recepção pouco acolhedora e aquela dificuldade em manter uma comunicação mais diligente, mais eficiente, isso acaba criando um nível de satisfação muito abaixo do que tinha antes. Por quê? Porque a barra subiu, de modo geral, não só na saúde, de modo geral. Perfeito. Foi bom você falar desse aspecto, porque a Disney, ela traz referência muito de fidelização, de atendimento de excelência, e a gente não pode deixar de falar da cultura. Como é que é a cultura organizacional de uma clínica para influenciar os colaboradores a atender melhor, a promover uma experiência de fato alta para os seus pacientes. E falando em cultura,
as métricas que são necessárias acompanhar, os indicadores, a gente percebe que está tendo um avanço da tecnologia para controlar também como é que está o desempenho dos colaboradores, o que a gente consegue extrair de métricas, não só de faturamento, mas satisfação ali do colaborador por participar da empresa. E a gente entra na questão do RH, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão da importância da tecnologia para controlar de fato, o time, as pessoas que fazem parte ali, que são tão importantes para levar essa experiência para o paciente. Excelente pergunta. Eu tenho visto no mercado é o seguinte, é que vamos olhar aqui algumas fases. Já houve uma fase, somente ali na década passada, que muita gente, até algumas pessoas, não usavam sistema, nem para a área fim. E que conseguiam conviver ali no papel. Vamos estar cerca de 2 décadas aí. Aí depois as pessoas começaram a olhar assim e dizer, olha, meu financeiro e minha área fim, minha agenda, isso aqui, minimamente eu tenho que gerenciar isso. Aí teve um movimento para fazer a gerência do básico. Eu tenho que ter pelo menos o básico. Esse movimento depois foi andando para dizer, não, mas só o básico não resolve. Eu tenho que ter um sistema da minha área fim que seja mais completo, porque eu preciso surpreender toda essa questão da qualidade. Tudo bem, mas eu tenho aqui a gestão dos meus pacientes, do meu financeiro, mas só que quem faz tudo isso acontecer são os meus colaboradores, a minha clínica, as pessoas que estão lá, né? Pessoas e clientes. Eu sempre costumo colocar assim, como em pé de igualdade, que você precisa tratar os dois, que se você desequilibrar essa balança, vai dar problema de qualquer lado. Ou seja, eu tenho uma gestão interna, dificilmente você vai ver alguém encantando para fora se não encanta para dentro. Isso é muito difícil. Então, é muito importante. E aí, esse movimento depois, ele evoluiu para que as pessoas começassem a procurar fazer essa gestão interna. Ou seja, e vem muito também com o amadurecimento de gestão, de feedback, da questão da cultura. Talvez até pouco tempo atrás, você via pouco, as pessoas olhavam muito mais. Vou fazer ali minha missão, visão e valores. E queria botar... Sim. Mas hoje já está muito mais disseminado, as pessoas entenderem a importância da cultura organizacional. Você vê as pessoas entendendo o que é dizer assim, hard skill é o contrato, soft skill é que eu demito, né? Até fazendo um parênteses aqui, muita gente diz, não, chama soft skill não, que é o mais difícil de trabalhar, então não é software não, aí é people skills, ou seja, porque não tem nada de software, o mais complicado de trabalhar é essa parte comportamental. Então, para fechar o elo, é importante ter, e aí aqui nós temos o Quark RH que faz essa parte, ou seja, talvez eu possa dizer, se eu não tenho nada, é natural você começar pelo que impacta teu financeiro e teu cliente, é natural, porque é ali em termos de priorização. Agora, se você também faz isso e deixa a parte interna descoberta, naturalmente você vai ter seu turnover maior, você vai ter uma série de problemas que poderiam ser evitadas. É óbvio que o sistema sozinho não faz nada, mas ele poderia ajudar a evitar uma série de problemas de pessoas. Falando em cultura, falando em alinhar tecnologia com estratégia, e a gente entende, já discutiu aqui sobre isso poucos minutos atrás, sobre a importância de usar a tecnologia de forma estratégica, de forma inteligente, para melhorar a experiência, especialmente, melhorar os resultados, melhorar os processos, sendo que quando a gente pega a cultura das clínicas, de modo geral, tem uma pouca adesão à tecnologia. Os colaboradores, a gente tem uma baixa adesão à tecnologia. Os valores de inovação, tecnologia, as habilidades, software, hard, eles ainda estão muito distantes da realidade de uma clínica moderna, digital. E a gente vem trazendo essa necessidade de desenvolver essas pessoas tecnicamente, de mostrar a importância da tecnologia, os resultados que traz, a facilidade que traz na execução dos processos, porque hoje ainda há um descolamento do que a gente gostaria que a clínica fosse em termos de tecnologia e o que o time está pronto para entregar. E aí, fazendo essa referência, eu queria entender assim, a ferramenta como Quark RH ou o próprio Quark Clinic, o que um bom sistema ele pode transformar o dia a dia de uma clínica, desde que, né, o time esteja ali apto e engajado a utilizar. Boa. São os principais impactos dessas ferramentas.
assim, a principal vantagem dos Quarks, dos dois que você colocou, do Clink e do RH, é ele conseguir atender toda a jornada. Porque você pega desde a da captação, ou seja, a questão da marcação de consulta, através de, por exemplo, chatbots no WhatsApp, ou através da marcação online, ou tendo lá uma marcação facilitada mesmo via telefone. Mas assim, você faz o processo de marcação do paciente. Aí você chega na clínica, o totem, né, a emissão lá da ficha, o painel de chamadas. Depois você vai colocar ele, por exemplo, para... eu quero medir todo esse tempo. O profissional de saúde vai fazer o processo de chamada diretamente lá pela sua plataforma, vai fazer o atendimento com o prontuário, com integrações de prescrição eletrônica, assim, telemedicina também, com a IA integrada agora com a parte de anamnese, que você pode fazer todo o processo de escutar a consulta e fazer transformação, resumo inteligente do paciente. Esse paciente saiu, ok, volta. E aí depois como é que eu mantenho o contato com ele? Um módulo de marketing para eu poder manter o contato com ele. Se ele foi particular, a parte financeira, toda a gestão, onde eu posso ter o controle das minhas contas, DRE, não é? Que DRE é um capítulo, eu quero já falar sobre ele, né? Que é uma siglazinha que a gente precisa falar. Mas aí, não, é um paciente de plano de saúde, então o módulo de faturamento de plano de saúde. Tá, mas eu quero, por exemplo, tratar a captação dos meus pacientes com CRM, então o nosso módulo de CRM. Então a ideia é que com a única solução você consiga atender a toda a jornada da sua clínica, porque os pontos, os elos fracos da cadeia são os elos que vão tornando a sua operação lenta, né? Então se você tem uma engrenagem, um pedacinho da engrenagem, por menor que ela seja, se ela começa a emperrar, a sua engrenagem como um todo, ela vai também sofrer. Então a ideia é que você possa ter uma jornada toda facilitada através das nossas soluções de gestão, tanto para a saúde, né, tanto na área fim, digamos assim, com o Quark Clink, quanto na área meio, com o Quark RH. E essa questão da DRE, eu considero assim um teste importante para o gestor de clínica fazer uma vinculação com o seu financeiro, porque às vezes eu escuto, DRE é da contabilidade. Eu discordo frontalmente. Eu acho que DRE é do gestor. Ou seja, você tem uma DRE gerencial lá que você esteja olhando as linhas ali, claro. E óbvio, a sua contabilidade, ela vai fazer os documentos contábeis oficiais que precisa ali para registrar na junta, fechar seu balanço, tal, uma série de coisas. Mas é o gestor que tem que tá lá olhando e entendendo todos os relatórios que impactam o seu negócio. Já volto para esse ponto da DRE, também quero comentar um pouco sobre isso, mas falando ainda do impacto dos sistemas. Você falou aí, fez um overview de tudo que essas ferramentas, tudo não, fez um resumo de tudo que pode impactar, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que é que você acha que hoje, dentro do ecossistema Quark, qual é a bola da vez? O que é que você está gastando mais energia para evoluir e o que está por vir? Tanto no Quark ou no mercado de modo geral. O que é que você acha que para o âmbito das clínicas da saúde, o que é a bola da vez e o que está por vir? Tá, acho que esse ano o que, digamos, a gente gastou mais energia foi realmente com inteligência artificial, para poder produtificar, né, colocar a IA dentro dos produtos e que isso possa estar dentro de uma jornada de maneira mais transparente. Como os 3 serviços que nós lançamos, um assistente na parte de laudos, onde o profissional de saúde pode fazer uma série de conversas lá, quero gerar um relatório de risco cirúrgico, me apoie nisso, aquilo outro. Um resumo inteligente do paciente, que ele pega todo o prontuário e faz um resumo com IA, e a transcrição da consulta para que ele possa gerar a anamnese com um prompt personalizado. E aí a gente tem feito vários outros estudos no sentido de colocar a IA agêntica para entrar na gestão de algumas coisas, é o que, digamos, a gente tem colocado um pouco mais de energia, mas o Quark Clink hoje, ele é bem completo, isso se reflete por uma pesquisa que a gente faz na nossa base, do que é que eles enxergam, de que é que mais agrega valor. Isso também é fundamentado pelos dados de objeções de compra, ou seja, do nosso setor de vendas. Então, a gente mede quais são as objeções e se elas forem de funcionalidades, a gente tem essa medição e a gente tem poucas objeções de funcionalidades. Então, hoje a gente está muito mais focado
isso é bom porque a gente não tem que sair muito mais construindo novas features. O sistema já tem quase tudo que a clínica precisa. O que a gente está focado é em melhorar a experiência daquilo que já tem. Escutando o paciente, o nosso NPS esse ano do Quark Clinic, ele está na zona de qualidade, né? Então, NPS de SaaS, em geral, é ali na média de 40 e pouco. A gente está com NPS de 65, que não é fácil de obter no SaaS. A gente mede isso incessantemente. Essas são as duas variáveis mais importantes do negócio. É o NMRR, né? O NMRR de crescimento e o NPS, exatamente para você poder. E vai ser muito isso, ou seja, escutar os nossos clientes, aonde eles indicam ali eventuais coisas que podem melhorar nas funcionalidades existentes. A inclusão da IA é o que tem sido o nosso foco. Legal. Vou voltar aqui ao ponto da DRE e já vou conectar com o que você falou. Você trouxe aí alguns indicadores do seu negócio, mas a gente pode falar também de indicadores que toda clínica deveria apontar. E aí, voltando para a DRE, que vai chegar nisso, quando a gente entra numa clínica, a Eleve entra, a primeira coisa que a gente faz é montar uma DRE. Por quê? Porque não existe uma DRE gerencial e a DRE contábil, muitas vezes, não por culpa do contador, mas por várias razões, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas por várias razões, não reflete a realidade do negócio. E aí a gente cria uma DRE. Legal quando o Andalou falou, né, do Clinic on Demand, quando a clínica não existe ainda, que a gente entra na clínica, a primeira coisa que a gente faz é um business plan, é a modelagem financeira daquele negócio, que vai comunicar diretamente com a DRE. Ou seja, todas as fontes de receita, todas as fontes de despesa, todas as fontes de custo é construída mês a mês como forma de projeção e relacionado isso em categorias, em centro de custos. E isso tudo vai ser setado dentro do sistema financeiro, no módulo financeiro do sistema, aonde toda a movimentação vai estar alocada nisso. Então, os relatórios, eles passam a ser muito mais assertivos, porque está organizado conforme o planejamento. Segundo, eu consigo fazer uma análise mês a mês, então eu consigo estabelecer padrões, reconhecer tendências, fazendo essa análise, e eu consigo comparar com o planejamento que eu fiz, com a projeção, e aí eu consigo saber se eu estou no caminho ou não. E a gente entende isso como sendo algo fundamental, essencial, o ponto de partida, mas é o que a gente menos vê nas clínicas, é esse tipo de controle de gerenciamento. A dificuldade, né, para a gente encontrar todos os dados e para preencher essa DRE de forma efetiva. Leva um tempo, dá um trabalho, mas a gente entende que isso ser fundamental. E aí, quando a gente cria esse business plan, esse planejamento, essa DRE projetada, e começa a acompanhar os resultados, os dados que o sistema vai gerando, eu começo a ter ali indicadores, pontos de referência, o que me mostra, que está indicando o quê? Está indicando que eu estou crescendo mais naquela fonte de receita, que eu estou gastando mais, gastando menos, que eu estou com a tendência de um produto ou outro, que eu tenho a taxa de conversão. Então, baseado nesse planejamento, baseado nessa configuração no sistema e nos dados que o sistema me entrega, eu consigo gerar alguns indicadores. E aí trago a pergunta, quais são os principais indicadores que a ferramenta entrega, que deve ser, a Enalo pode também complementar com alguns indicadores, e para que a gente, né, porque o objetivo desse podcast, Gleison, é que quem nos assiste são profissionais de saúde ou são empreendedores, que eles se inspirem com a jornada empreendedora de quem por aqui passa, e também tirar insights para o seu negócio, para a sua clínica, para a sua operação, para o seu consultório. Então vamos trazer isso aí como uma dica do que medir, o que acompanhar, como fazer isso. Legal. Acho que a ideia é que você possa tirar indicadores, e uma dica que eu dou é o seguinte, é que menos é mais. Toda experiência que eu vejo, e às vezes quando as pessoas não têm indicadores, eles dizem assim, o que é que você tem de indicadores? Eu tenho 0. Tudo bem, eu vou construir agora, eu fiz 150. Aí vai, eu disse, cara, tu tinha 0, tu viveu com 0 até hoje, tu quer fazer... Vamos aos poucos. Aí, em geral... aí vai depender também de perfil, de talentos, aí, ou seja, se a pessoa não diz que ela é SC e tal, olha o perfil de cada um para ver, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de cortar. Aí, quais são os mais importantes? Tudo é importante. Aí você faz o seguinte, imagine que você só tem espaço para 2 de cada área, agora faça esse exercício, enumere 1, 2 e tal, e veja o que realmente ali, aí o resto você corta, mas por área, né? Você pode medir a jornada, o tempo
que a pessoa está passando na jornada. O sistema dá a possibilidade de você poder fazer todo o processo de avaliação, de você medir tanto a avaliação ali do médico, a avaliação da jornada da clínica, com disparos no WhatsApp, com respostas que você pode pegar. Aí você tem o próprio DRE, o Quark Clinic, ele tem integrado, e aí talvez o que vai acontecer, e esse tem sido, é que se você não fizer uma estruturação legal de um plano de contas, você nunca vai conseguir ter uma DRE legal. Ou seja, ou você, de fato, se preocupa com a sua categorização de receitas e despesas para categorizar ela correta, ou a sua DRE nunca vai refletir a realidade. Então, é um trabalho que tem que ser feito para poder ter uma DRE viva. Porque se você tiver uma DRE viva, você tem uma gestão financeira viva. E aí, os relatórios de operação, né? Os procedimentos que mais convertem, ou seja, aqueles que são mais lucrativos, tudo isso que você consegue. Eu acho que cada área, e vocês têm feito esse trabalho muito bem, né? Quando vocês pegam os dados do Quark Clinic e coloca um BI que faz uma gestão à vista. Acho que, concatenando um pouco aquilo que a gente colocou de um novo entrante, é muito difícil hoje em dia ser feito. Você vê que vocês trazem um serviço de que já fez isso em várias clínicas, sabe os que deram certo, sabe aquilo que... Sim. Então, isso economiza muito tempo do cara chegar lá e dizer, não, agora eu vou sair do zero aqui na doida e vou na tentativa e erro, principalmente por aquilo que a gente colocou, ou seja, o mercado hoje está muito competitivo. Então, você pegar um serviço como esse da Eleve, né, o Clinic On Demand, que ele já traz toda essa roupagem de gestão e, ao mesmo tempo, junto com o Quark Clinic, que já traz toda essa roupagem de tecnologia, a probabilidade de um negócio desse ter... Claro que existem vários outros aspectos, mas por isso que a gente está falando de probabilidade, a gente não está dando certeza, mas a probabilidade aumenta consideravelmente. Né? Uma das coisas que a gente sempre percebe quando chega na clínica com os sócios é que quando há existência de indicadores, ele há de forma diferente para cada nível operacional, tático e estratégico. Então, em alguns momentos, quando a gente olha lá para o nível operacional, eles não têm informação alguma sobre indicadores, no-show, confirmações, até mesmo desempenho. Então, quando a gente mostra ali a representação da quantidade de atendimentos realizados por colaborador e até mesmo reconhece alguns, né, que tem um melhor desempenho, a gente faz uma sequência de indicadores e aquela pessoa que tem um melhor desempenho, a gente percebe a mudança que isso provoca dentro do ambiente, porque fica um reconhecimento voltado para resultado. E aí todo mundo sabe porque a recepcionista Maria é reconhecida. Então, ela é reconhecida porque ela está entregando o resultado, e não porque ela tem conceitos abstratos demais envolvendo ali. E aí, isso é uma prática bem legal que a gente faz, é dividir os indicadores. Qual será ali a nível operacional? O que a gente espera a nível operacional? E as lideranças, né? Que seria o tático. Como que elas vão se portar? Quais são os indicadores que elas precisam olhar? E, claro, o estratégico, que é ali referente aos sócios. O que os sócios precisam olhar diariamente, se preocupar, como o NPS, né, que você falou que é um indicador muito funcional para vocês, para a parte do sócio também porque a satisfação do paciente é o que vai indicar fidelização, é o que vai indicar ali até o boca a boca, né, da indicação, que a gente sabe que no setor da saúde isso é muito forte. Então, é uma das coisas que a gente faz inicialmente, é separar estratégico, tático, operacional, para que também tenha uma consequência. O indicador operacional afeta ali o resultado do indicador estratégico. Então, a gente divide isso e faz esse acompanhamento muito organizado, mas trazendo para a liderança números e trazendo para o time ali, de fato, o que a gente quer chegar. Não só naquelas atividades diárias. Quando a gente faz quando entra um cliente na Eleve, né, a gente vai começar uma assessoria ou um on-demand, a gente tem a nossa metodologia de onboard, né? Então, a gente tem ali, dos nossas entregas é definir o objetivo-chave daquela clínica nos próximos meses, ou nos próximos 12 meses, geralmente é 12 meses. E aí, para esse objetivo-chave, a gente cria a pirâmide de indicadores, onde tem ali poucos indicadores estratégicos, um pouquinho mais no tático e um pouquinho mais no operacional. Mas não é muito. É o que é essencial. É isso. Para quem não se perca em muitos indicadores, não acompanha nenhum. E aí, esses indicadores muitas vezes se repetem. Repetem em outras clínicas, como NPS, como margem de contribuição, como CAC, como LTV. E isso é bastante comum se repetir. Mas, a depender do objetivo de cada um, eu posso trazer um indicador que reflita como é que eu estou evoluindo
naquele meu objetivo. Meu objetivo agora é ter novos pacientes de uma determinada região. Então, vai ter naquele período, naquele exercício, a gente vai considerar um indicador que mede especificamente isso. Meu objetivo esse trimestre, esse semestre, é reduzir o meu custo de aquisição de paciente. Então, eu vou ter esse indicador como indicador estratégico que vai estar à vista das principais lideranças. Então, acho que tem ali os indicadores muito comum, muito usuais, e tem alguns que vai depender da sua estratégia. Então, alinhar esses indicadores, esses relatórios, esses dashboards através de BI, por exemplo, a estratégia é essencial. Voltando aqui para a nossa metodologia, a gente tem reuniões mensais com nossos clientes, onde a gente apresenta os indicadores, todos esses e muito mais. Muitas vezes linkado com esse dashboard. E aí, nessas reuniões que todos os sócios da clínica participam, falando aqui de clínicas de maior porte, é muito interessante porque o nível de consciência sobre o negócio deles todos, interpreta DRE, apresenta os indicadores, fica muito elevado e também nivelado. Então, todo mundo sabe para onde a clínica está andando, como é que está sendo a contribuição de cada um, quais são os resultados que estão sendo gerados, o que gera mais retorno, o que não gera. Então, isso de você ter essa gestão à vista dos indicadores dos dados é essencial até para uma governança muito mais tranquila e eficiente. Legal, algumas dicas aí. Mas uma dica que eu poderia dar, isso que você já colocou, é no seu negócio você ter reunião de resultados mensal. Isso também eu faço em todas as áreas lá. Isso que você colocou de ter. E uma dica importante também de indicador de cliente, que eu vejo que as pessoas confundem muito, é a diferença de CSAT e NPS. É muito, assim, muita gente confunde, né? O CSAT, você vai medir a satisfação do cliente. Então, você vai colocar ali, sei lá, notas de 1 a 10 ou de 1 a 5 e você vai definir ali um ponto de corte. Eu só vou considerar 4 e 5 ou eu só vou considerar acima de 8. Ali é se você está tendo um bom serviço. Ou seja, beleza, o cara tá gostando. E aí você pode fazer CSAT perguntando de várias coisas. Como é que foi a recepção? De 0 a 10, como é que você dá o atendimento da sua chegada à clínica, a limpeza, tal. Você vai... Claro que também tem que fazer pouco, né? Porque se fizer muito, o cara não responde. vai responder, que é a questão do atrito e da atenção. E o NPS, você vai medir aqueles que são seus promotores, aqueles que eventualmente vão te indicar. Aqueles clientes que você está... aqueles pacientes que você está ali de alguma maneira conquistando eles e que tem grande chance de ele ser um advogado da marca, ser uma pessoa ali e que ele vai indicar, olha, eu fui nessa clínica e... Porque a pesquisa é exatamente isso, né? De 0 a 10, qual é a chance de você indicar o atendimento na clínica para um amigo ou familiar? Então, é alguém próximo, tem que ser um amigo ou um familiar, o cara tem que indicar. Essa é uma diferença que eu vejo que, assim, o pessoal cai muito em chamar... eu faço NPS, quando eu vou ver é um CSAT. Aí, assim, não, eu faço CSAT, é um NPS. E assim, tem serviços que não necessariamente eu indicaria, por mais que eu tenha ótima satisfação, por uma questão de privacidade ou por uma questão de entender que isso é até egoísta, mas acontece. Se eu indico, eu estou dividindo aquela referência. E aí eu posso imaginar que quanto mais pessoas esse profissional atender, eu perco a minha qualidade. Então eu não indico, mas sou super promotor, assim, não sou, mas eu sou super satisfeito. Então, entender que não necessariamente o melhor indicador é o NPS, sim, você pode fazer total diferença na análise da sua entrega. Boa. Vai muito ali, como você falou, né? Do que quer extrair daquela exato. situação e também do objetivo estratégico da clínica, o que é mais importante. A gente tem aqui uma base de pacientes já alta, fidelizados, queremos trazer aqui uma melhor experiência para eles. Vamos entender o que é que eles gostam mais? E aí, Isso. qual se aplica? Seria mais o CSAT. Porque a gente quer pegar a jornada do paciente toda e ver oportunidades de melhoria. Então, vai bem ali de acordo com o que a empresa quer para o momento. Se a gente precisa de uma base maior, a gente precisa entender ali o nível de indicação para trazer isso em forma de dados, né? Para trabalhar junto com o time. E aí eu queria, Gleidson, que você desse um conselho para gestores de clínicas
que estão iniciando agora, ou que já estão há um tempo, mas que entraram no setor da saúde e precisam focar ali, né, para 2026, trazer ali a tecnologia para perto, os números, como a gente falou, mas que buscam ter uma eficiência operacional. Olha, o conselho que eu daria é que você invista no tripé, que é a parte operacional, né? A gente estava falando do livro do Mito do Empreendedor, e assim, você tem que ter excelência nas 3 áreas, ou seja, ou a área técnica, que é o atendimento em si, não adianta se a clínica não tiver um bom atendimento médico, o paciente não vai, a técnica é extremamente importante. A gestão em si, né, que é o pilar administrativo do Mito do Empreendedor, ela tem que ser organizada, porque senão você não vai ter, nenhum negócio se sustenta com um financeiro desorganizado. Nenhum negócio se sustenta sem processos ou com muitos erros operacionais. Claro que erros operacionais todo mundo tem, não existe negócio perfeito, mas quando eu digo assim, erros muitos e fora do controle, e isso um software ajuda muito a diminuir os erros operacionais, porque você padroniza ali a execução das coisas, né? Diferente de quando você está fora de um sistema e que aí cada ser humano é uma cabeça, né? E o aspecto também do empreendedor, ou seja, a jornada de marketing, de vendas, de entender que hoje em dia nós estamos no mundo digital, é muito importante você ter essa jornada de marketing. O próprio médico ali, ou o profissional, ele tem que estar também se expondo na rede, gerando conteúdo, fazendo esse trabalho. Então, o conselho que eu dou é não investir fortemente nessas 3 áreas, né? Acho que o médico, por formação, já investe muito no técnico, os congressos, as sociedades que ele participa, tudo isso já é natural da formação. E eu tenho visto esse movimento e a intensificar isso de investir cada vez mais na parte de gestão e na parte de empreendedorismo, ou seja, de marketing, vendas, e ter aquele espírito de eterno aprendiz, né? Porque hoje, assim, a coisa muda muito rápido, é impressionante. Eu sempre costumo dizer que é muito importante você fazer uma avaliação das suas versões. Aí você pode fazer no âmbito pessoal e no âmbito do negócio. Então, a minha empresa agora, dezembro de 2025, como é que eu comparo ela com dezembro de 2024? Eu disse, mudou pouca coisa. Opa, liga o alerta aí. Mudou pouca coisa, porque o mundo está mudando tão rápido. Se a sua empresa mudou pouca coisa, é um problema. Do mesmo jeito, se você se olha ali para os anos anteriores, para o seu dezembro de 2024 e agora é dezembro de 2025, e o quanto você consegue olhar assim e dizer, eu tô quase igual. Opa, se você tiver quase igual, o problema é grande. Agora, se você olha, e principalmente um indicador para isso são decisões que você tomou no passado, ou coisas que você fez no ano passado, e quando você olha, você diz, que danada é isso? Aí você olha assim e diz, isso fui eu? Aí, ou seja, é um bom sinal. Então, inclusive, propagar isso pro time. Eu tento fazer isso pro time. Às vezes eu faço até de propósito. Quando é uma coisa que eu sei que fui eu que decidi, eu disse, meu amigo, que negócio é isso? Quem danado foi que decidiu isso? Todo mundo fica assim. Aí eu disse, fui eu, mas tá uma porcaria, isso é sinal de que evolução, porque agora eu tô, mas na época eu achava bom. Isso, né? Na época eu achei que eu tava tomando uma boa decisão, então avaliar bem esses deltas e investir nesse tripé do sucesso de qualquer negócio é um conselho que eu poderia dar para gestor de clínica, de qualquer empresa, né? Maravilha, dica de ouro aí. Agora, essa dica acabou que também trouxe um pouquinho de competências, mas se fosse pensar, se for da clínica, se fosse pensar no gestor, sendo ele o próprio profissional da saúde ou contratado, quais seriam as competências que você acha que seriam mais relevantes para o momento atual e para o que está por vir? Soft skills ou people skills? Por favor. Tá, então vamos paretear. Eu acho que eu vou parafrasear Bernardinho, que foi o que eu escutei Ele pensou quais são as 2 competências para liderar. Ele colocou humildade e coragem. Aí, ou seja, porque eu preciso ter a humildade para entender que eu sempre tenho que estar aprendendo e melhorando, e eu tenho que ter a coragem para fazer as mudanças, porque muitas vezes você aprende, você sabe que tem que mudar, mas você vai enfrentar uma situação, putz, eu tenho que trocar aquela pessoa, eu tenho que mexer naquilo que já está feito. E se você não tiver a coragem de fazer, você também não vai mudar. Então,
Se puder escolher duas, eu vou trazer essas que Bernardinho trouxe numa mentoria que eu fiz com ele lá em São Paulo, que é a humildade e coragem. Excelente, excelente. Excelente. Eu gostaria de agradecer a sua participação, né? Toda a parceria que a gente tem ali com a Eleve, com o Quark, e que, de fato, foi muito bom o podcast. Eu acho que ele ajudou, trouxe diversos insights para as pessoas que estão em casa, que estão nos escutando. Então, de fato, obrigada pela sua participação. E encerramos mais uma edição do EleveCast. Lembrando que o nosso objetivo é democratizar a gestão em saúde. Por isso, sempre estamos trazendo insights, metodologias e parceiros que são oportunos para vocês. Nos encontramos no próximo episódio. Muito obrigada!